Eu vou Direito, avisar no grupo lá que o senhor já está online. Direito Civil, Pessoas e Bens, unidade 4. Complemento da nossa atividade. Na aula passada, gente, eu falei que a gente começou aqui, bens, e fomos aí, conceito 4.1, classificação dos bens, e os mesmos bens, eles continuam aqui na unidade 4.2. Então, eu vou dar espaço hoje para vocês trabalharem também, para vocês continuarem fazendo pesquisa, mas vamos continuar aqui onde nós paramos, dos bens fungíveis, singulares. Nós fomos até os bens fungíveis e agora nós vamos continuar os bens singulares. Então, ok, confirmando aqui, checando, vendo aqui a gravação, tá ok. Ok, a Ingrid está chegando agora também. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui nos bens singulares. Então, só vou anotar aqui direito civil, pessoas e bens. Marcar aqui as pessoas que estão aqui. Ok. 14, 7, 21. 21 de maio. Professor, Oi! eu queria saber se hoje vai ser a apresentação dos trabalhos. Oi, Ingrid. Não, hoje não. Por que não? Hoje não tem apresentação. Ai, meu Deus. Tranquilo. Tá bom. Hoje nós vamos continuar aqui onde nós paramos para a gente pelo menos terminar bens. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui acessando. Ok. Vamos continuar aqui. Então, gente, falando aqui em bens, mais alguém chegando aqui. O Wander também está chegando. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Na aula passada, nós começamos a trabalhar o conceito de bens, e agora nós vamos continuar os bens singulares e coletivos. Lembrando que aqui a gente tem na unidade 4, 4.1 e 4.2. Edileuza está chegando aqui, ok. Então, nós temos aí na 4.1 e na 4.2 os bens, e eles se replicam quanto à classificação, ao conceito e considerados reciprocamente em si. Então, nós paramos aqui no oitavo e agora nós vamos continuar aqui nos bens singulares. O Código Civil, gente, ele reservou lá um capítulo inteiro, né, para falar sobre os bens, e na seção 5 ele fala dos bens singulares e os bens coletivos. Então, quando a gente está falando de bens, vamos pegar aqui 80 associações, domicílio, aqui dos bens. Deixa eu liberar mais alguém aqui que está chegando. Lucas, que acabou chegando, a Renata Minas também acabou chegando. Ok, todo mundo aqui. 8 pessoas, vamos continuar aqui então. Então, gente, o importante é a gente saber o seguinte: bens no direito civil é extremamente importante. Eu preciso ter em mente que a palavra bens relacionado no direito civil, ela arrasta, ela dá continuidade, segundo o legislador, a separação entre pessoas e coisas. Tudo é coisa, menos o homem, a gente sabe disso. Rosana está chegando aqui, ok. Vamos continuar. No direito civil, tudo é coisa exceto o homem. E tudo
sendo coisa e coisa como gênero, eu preciso agora entrar na espécie. E é exatamente isso que o legislador faz, separar dos bens, gênero, as espécies. E aí ele vem e fala nas seções, seção 1, dos bens imóveis, móveis e assim por diante. Então ele vai trabalhando o conceito da separação, exatamente classificando quem são esses itens. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em direito, se existe uma lide, que é um conflito de interesse com pretensão resistida, dentro do nosso, dentro da esfera jurídica, certamente as pessoas brigarão pelos bens. E na hora de manter a pretensão, é preciso selecionar qual bem está sendo referenciado, qual bem está sendo preterido, qual bem está sendo entregue para um ou para outro. Qualquer contrato tem envolvimento de bens, qualquer relação de casamento ou união estável tem relacionamento de bens. Então, pessoas possuem bens, logo, pessoas separadas estão relacionadas a bens. E o direito se envolve plenamente com os bens. Então, a importância dos bens no âmbito do direito, olha que tema interessante. A importância dos bens no âmbito do direito, ela é relevante para que as pessoas solucionem os seus problemas. Deixa eu ver se tem mais aqui, alguém aqui tentando acessar. Não tem. Tá tudo certo. Gravando, o áudio gravando, tudo ok. Então, é preciso separar. Para isso, nós, advogados, precisamos ter em mente quais são os bens que o legislador fala. E ele tem lá na seção 1, os bens móveis. Na seção 2, os bens móveis, mas, na seção 1, dos bens imóveis. Na 2, os bens móveis. Na 3, os bens fungíveis e os bens consumíveis. Falamos bastante disso na semana passada. Depois, os bens divisíveis, os singulares e os coletivos, os reciprocamente considerados. E aí, por último, vem os bens públicos, né? Antes da gente entrar em negócio jurídico. Então, esse conceito que o legislador utiliza para falar para a gente sobre bens, ele mesmo já traz essa separação e essa classificação. E tudo na esfera do direito envolve bens. Ou seja, bens é extremamente importante para nós, operadores do direito, para poder atender às demandas e conseguir separar, solucionar e levar a cabo quais são os diferentes bens, tipos de bens, natureza de bem, classificação de bens, para que a gente consiga solucionar as lides. E solucionando as lides, o último trabalho nosso é individualizar a coisa. Por exemplo, se você vai trabalhar na esfera do direito civil, no âmbito aí familiar, você vai fazer uma separação judicial. Eu me lembro aí, as primeiras que eu fiz, há muitos anos atrás, a preocupação das pessoas era simplesmente separar. E o juiz não estava muito preocupado, porque boa parte das pessoas que separavam voltavam. Então, o processo ia para a mão do juiz, a gente agendava com o juiz qual o dia que ele podia atender as partes, e aí o Ministério Público já passava por lá para dar o chamegão dele, e o juiz perguntava para as partes: é isso mesmo que vocês querem? Nessas audiências, gente, nem o advogado não aparecia, entrava, ele ficava lá fora. O juiz simplesmente chamava as partes e falava: eu tenho aqui um processo de separação judicial. É isso mesmo que vocês querem, gente? Não tem solução? Não tem acordo? Vocês não conseguem conversar, voltar? O que eu posso ajudar? Tal? Por quê? Porque o juiz queria saber se vai acontecer mesmo a separação ou se eles conseguem retornar.
Ah, não, doutor, a gente quer separar mesmo e não tem mais como conviver, aí lava a roupa suja aqui, lava a roupa suja lá, tal. E o juiz fala, tá bom. E isso lá no passado, tá? O juiz fala, tá bom, ok, tá aqui a sentença. Cada um vai para sua casa, tal. Criança fica com esse, final de semana com aquele, feriado aqui, férias ali, 15 dias aqui, 15 dias ali. Regularizava tudo que se relaciona com a vida das pessoas, colocava na sentença e pau. Por quê? Porque a próxima peça seria o divórcio. E lá no divórcio é que ele ia discutir os bens. Por enquanto, deixa as pessoas se virarem lá. Um foi morar para cá, outro para lá. Por quê? Porque muitas pessoas retornavam à condição de casados. Deixa eu atualizar aqui a quantidade de pessoas. Retornavam à condição de casados e rasgava aquele papel da separação e os bens continuavam ainda no nome dos dois. Essa era a ideia, essa era a principal informação, a principal fonte. Então, o que é que acontecia? As pessoas estavam presentes na frente do juiz e aceitavam uma condição, sem falar em bens. No divórcio aí fazia a separação. Ah, você fica com a casa, o outro fica com o carro, mas não existia uma equidade de valores. A casa vale 100 mil, o carro vale 50 mil. Ah, fica com a casa para você, eu fico com o carro para mim. E o juiz não estava preocupado com essa diferença há 20, 25 anos atrás. Por quê? Porque eram as partes que estavam contratando. A vontade era delas. Bom, as coisas evoluíram, as coisas foram para frente. Já peguei processo daquela época em que as pessoas se separaram e depois nem converteram mais em divórcio. Então, se você for analisar hoje, os bens continuaram no nome de um, no nome dos dois, e a vida deu continuidade. Alguns divorciaram, foram até o final, mas não regularizaram os bens no cartório de registro de imóveis, não regularizaram os automóveis, tal, e ficou tudo por isso mesmo. E aí, 20 anos depois, as pessoas procuram, falam, doutor, eu quero casar de novo, tal. E aí, vamos então fazer a separação de tudo que você tem, vamos averbar o seu divórcio, e já vi casos, já trabalhei em casos fazendo inventário de pessoas que faleceram, e depois vamos fazer o inventário, vamos, cadê o divórcio? Ah, doutor, deu maior que Procon, a gente não regularizou, e daí eu tenho que fazer o inventário de um bem, e o bem está na mão do casal, e já não era mais, a realidade já era outra. Então, primeiro tem que regularizar os bens para depois fazer a nova divisão. Aí só faz sobrestamento de prazo no inventário, tudo isso acontece. Hoje, como é que faz? Hoje, o juiz faz o seguinte, vamos fazer um divórcio? Vamos. Preenche para mim uma planilha e vai lá na secretaria, na Receita Estadual, vê se não tem dívida nenhuma, separa já os bens e vai lá no cartório de registro de imóveis e passa, esse aqui é seu, esse aqui é meu, vai no Detran, arruma, isso aqui é seu, isso aqui é meu, e não se fala mais nisso. Se quiserem casar novamente, é um problema que eles vão ter no futuro, para que eles mesmos consigam dar de uma nova vida para frente, dar ciência para outras pessoas, né? De tudo que aconteceu e de tudo que vai acontecer dali para frente. Então, bens é uma questão fundamental para a vida deles. Bens é uma coisa assim que está ligada com a situação das pessoas. Então, quem são esses bens singulares? Quem são singulares e quem são coletivos? Veja, lá no artigo 89, ele diz assim, são singulares os bens que, embora reunidos, se considerem de per si, independente dos demais. E aí, logo em seguida, no 90, a gente tem aqui, são bens, a gente está no 89. Nós estamos Professor, aqui. licença. Pois não. O Osiris está pedindo para liberar ele aí na aula. Deixa eu ver, Osíris.
Osíris é o Joilson? Não sei. Ó, acabei de liberar o Joilson, mas Osíris não aparece aqui para mim. Pede para ele Beleza. conferir o link lá, ver se ele se estava alguma coisa, não está errado, para ele conseguir chegar no instante certo. Tá aqui. Olha, ele não aparece aqui para mim. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, o que o legislador fala? Os singulares e os coletivos. Singular, ele fala assim: são singulares os bens que, embora reunidos, se considerem de per si, independente dos demais. Ou seja, uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca. E aí, na biblioteca, eu tenho livros. Então, cada um dos livros é um singular, é uma unidade que, separado das demais, continua sendo uma unidade. Considerada nele só, é um livro. Eu não preciso arrancar uma folha do livro para falar que eu tenho um livro menor de uma folha. Ou seja, cada um dos livros são unidades independentes, embora reunidos formem uma biblioteca. E a biblioteca é o conjunto dos livros. Então, constitui a universalidade, de fato, a pluralidade dos bens singulares, que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Por exemplo, eu tenho uma unidade dentro da minha biblioteca do Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 era, para a época, era uma unidade clássica. Poucas pessoas possuíam o Código de 1916, porque era caro, caríssimo. Então, o que acontecia? As pessoas, hoje, se eu quero comprar o Código Civil, vou lá na Saraiva. Ainda não quis te cortar. Você estava mimindo. Ok, não tem ninguém aqui acessando, tá tranquilo. Então, o que acontece? Hoje, no presente, eu vou na Saraiva e compro um livro com tranquilidade. Mas em 1916 não era assim. Então, o meu código de 1916 é um código carimbado, numerado, indicado, é um código que saiu personalizado para uma pessoa tal. E eu consegui adquirir esse livro e eu mantenho ele totalmente segregado dos 18, dos demais. É um código dedicado, um código numerado, é um código que tem referência. Então, um livro desse vale 3 bibliotecas completas. Ou seja, se eu tirar um livro, eu continuo com a biblioteca total. Mas se eu tirar esse código, essa biblioteca vale 1/3 do preço dela. Então, um livro tem valor, a biblioteca inteira também tem valor. Um boi tem um preço. Uma manada, né, um rebanho também tem um preço. Então, se eu tiro um boi do rebanho, eu continuo ainda com o valor de um boi, mas continuo com o valor do rebanho. Se eu tiro um livro da biblioteca, eu continuo com o preço desse livro mais o valor da biblioteca. E advogado monta a biblioteca, tá, gente? O advogado vai lá, compra todos os livros do direito, monta uma biblioteca linda. Quando ele vai atender um cliente, ele tem lá no canto lá os livros e aquilo lá chama atenção. Não sei se isso é coisa do passado, né? Mas os advogados novos hoje podem ter computadores, uma sala linda, bonita, tal. Mas antigamente nada. Uma década atrás, se você entrava numa sala de um advogado que ele vai atender um cliente, está lá todos os livros bonitos, bem arrumados. O Plínio chegou aí, ok. Os livros bem arrumados e tudo isso fazia, sim, uma referência. Ok. Então, o que é que o legislador fala? Ele divide tudo isso lá no código. E nós dizemos o seguinte: são singulares os bens que, embora reunidos,
se considerem de per si, independentemente dos demais. São singulares os bens que, embora reunidos, se considerem de per si, independentemente dos demais. Ok. Tirei um livro, os demais continuam sendo livro. Tirei um boi, os demais continuam sendo um rebanho. E aí a universalidade é a pluralidade deles. E aí constitui essa universalidade de direitos o complexo das relações jurídicas. Então, e tem que ter valor econômico. Tudo para o direito tem que ter valor econômico. Ok, maravilha. Então, bens singulares e bens coletivos. Singulares são aqueles considerados em uma individualidade, um boi, um livro, representado por uma unidade autônoma. Os bens singulares podem ser divididos em outros compostos. Os bens coletivos são aqueles que, sendo compostos, vários bens, de vários bens singulares, acabam por formar um corpo homogêneo, mas separáveis. Em suma, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares. Esse aí é mais tranquilo. Agora, dos bens reciprocamente considerados, os bens que se consideram em si mesmos. E aí eu tenho lá no 92, aí vem lá os reciprocamente considerados. Vem o legislador e coloca 92 até o 97. 92, o que ele fala? Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência suponha do principal. A gente diz o seguinte, o acessório segue o principal. Se eu não tiver o principal, eu não tenho o acessório. Se eu não tiver o principal, eu não tenho o acessório. O acessório segue o principal. Pertenças são pertenças os bens que, não constituindo parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. São pertenças os bens que, não constituindo parte integrante. Então, a pertença não constitui parte integrante, mas se destina de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem. Então, eu tenho um carro que vem com um banco comum, eu resolvi trocar esse banco e colocar um banco com encosto de braço, de couro, tal. Espera aí, esse bem é separado. Essa eu chamo de pertença. Esse bem está no carro porque eu substituí o do carro. Mas o que vem no carro é aquele outro bem comum. Aquele banco simples, tal, do jeito que eu comprei. E para que serve esse outro bem, esse outro banco que eu coloquei? Porque me dá conforto, me dá serviço, dá aformoseamento, deixa o outro mais bonito, tal, coisas assim. Os negócios jurídicos, negócio jurídico é uma manifestação de vontade que exige objeto lícito, agente capaz e forma prescrita ou não defesa e lei, mais a manifestação de vontade. Semestre que vem nós vamos falar exclusivamente de negócios jurídicos, que dizem respeito ao bem principal e não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou da circunstância do caso. Manifestação de vontade é as duas pessoas de um contrato dizem, olha, você está comprando o carro, você está pagando mais caro, mas você está levando esses acessórios, assim, 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 assado. Então, o carro tem um valor, os acessórios tem outro, eu estou juntando os dois, por isso que está dando esse valor. Aí a pessoa olha, mas eu não quero, eu quero o original. Aí a pessoa fala, então eu não posso vender para você, porque eu não tenho onde colocar esses bens que eu comprei exatamente para aformoseamento do meu carro. E aí fica aquela discussão, quer levar esse carro, paga, senão você tem que achar outro igualzinho, mas sem esses acessórios, o preço dele baratear. E aí a pessoa decide. Por quê? Porque existe uma manifestação de vontade entre as duas partes.
Apesar de ainda não serem separados do bem principal, os frutos e os produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Apesar de não estar separado do principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Benfeitorias, aí sim, aí começa a ficar mais complicado. Porque benfeitorias, Maria Madalena está chegando aqui, ok. Tudo certo, Maria Madalena, perfeito. Então, eu penso aqui, ó, acompanha meu raciocínio. Benfeitorias voluptuárias, úteis e necessárias. No nosso campo do direito é o que mais pega. Os demais, sim, são factíveis de apropriação, factíveis de negociação, de acordo e tal, e as benfeitorias. Se eu falar que o principal não existe o acessório se não tiver o principal, eu digo assim, não existe um telhado se não tiver uma casa. Agora, eu preciso fazer benfeitoria. Existem as benfeitorias de telhado voluptuárias, úteis ou necessárias. Então, exatamente esse é o grande exemplo em que a gente começa a entrar para poder fazer essa separação aqui. Então, são voluptuárias, as de mero recreio, deleite, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que torne mais agradável, ou seja, de elevado valor, porque uma piscina na casa, uma sauna, tal. Úteis, as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E as necessárias, as que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Quebrou a telha, vou lá consertar a telha. A telha é extremamente importante, porque senão começa a pingar dentro da casa. As úteis, eu tenho lá uma escada e essa escada funciona com perfeição, mas se eu colocar um corrimão, esse corrimão vai facilitar o acesso. Então, é uma benfeitoria útil. Eu continuo usando a escada, mas se eu colocar um corrimão, vai ficar mais seguro, tal. E as voluptuárias, ela é utilizada para mero deleite, recreio. Então, eu vou usar a piscina da minha casa, vou usar a sauna da minha casa, mas isso não impede que eu use a casa sem a piscina. Vai aumentar, sim, o valor, mas vai ficar nisso, exatamente nisso mesmo. Então, necessárias, precisa ser mantida para conservar o bem. E a gente discute muito aqui. Valendo 50 pontos aí, para quem ainda não ganhou. Quem já ganhou foi a Rosana, a Madalena, o Vander, o Plínio. Valendo 50 pontos. Alguém me dá um exemplo de uma benfeitoria necessária? Alguém pode me dar um exemplo, outra pessoa, de uma benfeitoria útil? E alguém pode me dar um exemplo de uma benfeitoria voluptuária? Quem quer arriscar aí? Vamos lá. Rosana já tem 50, a Madalena já tem, o Vander Flávio já tem, o Plínio já tem. Quem vai me dar um exemplo aí de uma benfeitoria voluptuária, uma benfeitoria útil e uma benfeitoria necessária? Vamos para frente, então. Vamos para frente. Então, gente, principal é o bem que existe em si mesmo. Então, a gente viu lá que o principal é o bem que tem existência própria, ou seja, que existe de per si, sem dependência. Como o solo, por exemplo. O solo não depende de nada, mas eu dependo de um acessório. Quem é o acessório? É o bem que depende do principal. Então, uma árvore depende do solo. Uma árvore está atrelada ao solo. Se eu não tiver o solo, eu não tenho a árvore. Principal e acessório. Contrato de compra e venda. Principal. Fiança é o acessório. Posso ter o contrato de compra e venda? Sim.
Qual é o principal? O contrato. Agora eu quero... qual é a natureza do contrato? Compra e venda. O que é que a compra e venda está levando? Um imóvel. Quem é o fiador? Pronto, acessório. Então, o acessório segue o principal. Vamos para frente aqui. Princípio da gravitação jurídica. Gente, essa palavrinha é mágica. Essa palavrinha é mágica, bastante importante. O bem acessório segue o principal. Gravitação. Um está em torno do outro. Então, a gente fala lá olha, vê aí o princípio da gravitação, termo jurídico. Significa que o acessório segue o principal. 1284, artigo 1284 do Código Civil. Os frutos caídos de árvores do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. O fruto que caiu da árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se for de propriedade particular. Aí eu coloquei uma figurinha aqui. A bola, tá lá o menininho jogando a bola e a bola caiu do outro lado do muro da casa. A sua bola caiu na casa do vizinho. E agora, José, como é que você me explica isso? De quem é a bola? De quem é a bola? A bola, o menininho estava jogando, caiu na casa do vizinho. De quem é a bola? Tá lá o menininho querendo pular, querendo olhar, tá vendo a bola, mas e agora? Se eu for analisar os frutos caídos do terreno vizinho, pertencem ao solo onde caíram, se o solo for de outra pessoa. E agora? A bola caiu no terreno do vizinho. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio. Está lá no artigo 1313, gente. Está lá no 1313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante aviso próprio, para dele temporariamente usar, quando indispensável, a reparação, a construção, a reconstrução, a limpeza da sua casa ou do muro divisório. O que ele está fazendo? Ele está lá batendo na porta do vizinho e fala: vizinho, eu acabei fazendo uma parede aqui do lado, você está acompanhando, e caiu um pouquinho de massa aqui, posso limpar? Ou seja, ele está avisando e pedindo. Se ele está avisando e pedindo, ele não está entrando sem consentimento. Não pode entrar na casa do vizinho sem aviso prévio, dia e hora. Não pode entrar na casa do vizinho sem acordo prévio. É preciso conversar. Mesmo que eu vá fazer limpeza, que eu vá construir, que eu vá reparar ou assim por diante. O proprietário tem que tolerar que o vizinho entre no prédio para apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que ali se encontrem casualmente. Então, já lá no passado já existia essa preocupação. O vizinho, ele pode entrar sim, desde que ele avise, desde que ele comente com dia e hora, que ele faça o acordo. Mas ele fala assim: olha, vizinho, estou batendo aí, olha, entrou aqui na sua casa, entrou um cachorrinho, ele escapou de casa, ele acabou entrando aqui, posso pegar? Aí o vizinho: peraí, deixa que eu pego para você e tal. Ou seja, os dois estão fazendo um acordo para poder acessar a casa e pegar as coisas que pertencem a ele. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de limpeza, reparação, esgoto, goteira, aparelhos higiênicos, poço, nascente, cerca viva. É o que a gente está discutindo. Na hipótese do inciso 2, uma vez entregue as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida a entrada no imóvel. Então, vamos lá. Na hipótese do caso 2, uma vez entregue as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida a sua entrada. Vizinho, meu cachorrinho entrou aqui e tal, posso entrar para pegar? Não, espera aí. Ele vai lá, pega um cachorrinho, bota um cachorrinho no colo, tudo bonitinho, fala: não, tá aqui, ó, vim trazer para você.
Ou seja, não quero que você entre na minha casa, mas eu estou devolvendo para você. Não quero que você entre na minha casa, mas estou devolvendo para você. E aí, se do exercício do direito assegurado nesse artigo provier dano, terá prejudicado o direito a ressarcimento. Se do exercício do direito assegurado nesse artigo provier dano, terá prejudicado o direito a ressarcimento. Se caiu a bola, quebrou a bola não, né? Caiu uma coisa lá dentro e o vizinho volta com ela quebrada, fazer o quê? Quebrou. Caiu aqui na minha casa, mas caiu e quebrou. O meu piso era sei lá, de pedra aqui, bateu, quebrou e tá assim, ó. Não vou ressarcir para você, não tenho essa convicção. Legal, perfeito, lindo, maravilhoso. Os produtos são utilidades que se retiram da coisa. Os produtos são utilidades que se retiram das coisas. E lhe retiram na quantidade porque não se reproduzem a todo momento. A exemplo do material retirado das minas. Então, eu tenho um produto, o que é? Estou mexendo na mina, tirando grafite. Achei o grafite é o produto. A mina continua lá, posso cavar o resto do dia, não vou achar mais nada. Mas o produto acabou sendo retirado de lá. Então, eu tenho produto, eu tenho benfeitoria, tenho frutos e tenho pertenças. Os frutos, gente, são as utilidades que uma coisa produz em determinado período, sem destruir a coisa. O fruto são as utilidades, exatamente do jeito que a gente entende. Eu vou pegar o fruto de um bem, sem destruir ele. Então, os frutos são utilidades que a coisa produz por período, sem destruir a coisa, até mesmo o aluguel. Eu tenho o aluguel de uma casa, não destruo a casa, mas recebo mensalmente o valor do aluguel. E se caracterizam por periodicidade, todo mês alguém tem que pagar. Inalterabilidade da substância da coisa principal. Separabilidade da coisa principal. Pego o aluguel, continua a casa. Não pego o aluguel, a casa continua sem alteração nenhuma. Terminou o mês, recebo o aluguel e vou partir para o mês seguinte. E aí, a gente tem agora que dar uma observada com relação à origem. Quanto à origem e quanto ao estado. Os frutos são separáveis. Os frutos são unidades em que retirado não estraga o bem principal. O aluguel, eu tiro o aluguel, eu tiro o arrendo. Quando eu tiro o valor do mês do arrendo, tá lá o pasto bonitinho, só o boi comeu mais a grama, e aí quem está cuidando do boi é que vai ter que plantar mais grama, sei lá, vai ter que cuidar do pasto, porque o bem é o solo. E se ele quer o solo para ele fazer o arrendo e ter o boi, ele tem que cuidar do solo. Porque se o boi não tiver mais o que comer ali, ele simplesmente fala, olha, não dá para ficar mais aqui, agradeço, estou devolvendo o arrendo para você e estou indo embora. Aí ele espera lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, e depois a pessoa com certeza vai receber aí vamos imaginar aí, receber da natureza o crescimento da grama de novo, e aí ele olha lá e fala assim, nossa, o capim ficou bonito, tal, posso voltar aqui? Outro contrato. Aquele contrato já está acabado. Mas se ele trabalhar como as pessoas fazem hoje, faz um piquete, deixa o boi só nesse pedaço, depois cresce, vai por outro, ou seja, o arrendo nunca acaba. Então, quanto à origem, é natural, industrial e civil. Quanto ao estado, pendente, recebido ou colhido, estantes, percipientes ou consumidos. É teoria, o que a teoria usa para separar essa classificação. Naturais, se desenvolvem e se renovam periodicamente, diante da força da natureza. Está lá o capim, a grama e assim por diante. Os industriais, produzem-se pelas mãos humanas. Então, os bens que são produzidos, quando eu falo de produzido, eu falo mesmo de produto,
e produto é manufaturado, é o que vem da indústria. Os civis são os rendimentos produzidos pela coisa, em razão da utilização por terceiro, é o aluguel. Então, os rendimentos civis, eles vêm aí da locação e do arrendo, como juros, aluguéis, por exemplo. Quanto ao Estado, podem ser pendentes. Quanto ao Estado, podem ser pendentes. Então, você já recebeu aluguel? Já recebeu? Não, está pendente. Você já colheu? Não, está pendente. Você já produziu? Não, está pendente. Pois ficam unidos ao que os produziu. Percebidos são os que já foram colhidos. Olha, uma caixa de laranja, já está separado do pé da laranja, está colhido. Estantes, quando separados de armazenados, então esses aí eu retirei e coloquei lá na estante. Então ele foi retirado, foi colhido e foi armazenado. Percipiendos são os que ainda não foram colhidos, quando deveriam, né, ter sido consumidos. O cara olha lá e fala, nossa, se eu não colher, eu vou perder tudo isso daqui. Então são produtos percipiendos. Está lá esperando, se não colher, vai perder, pois foram utilizados e, portanto, deixaram de existir. Ok, vamos dar continuidade aí. Pertenças. Pertenças, nós lemos lá, bastante interessante. Pertenças são os bens que, não constituindo parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento. Eu vi um processo em que ocorreu a compra de um veículo, eu acho que era uma van, e aí o dono da van transformou a van em uma ambulância. E ele queria trabalhar com essa ambulância e fazendo remoção. E foi tocando a vida. De repente, ele não conseguiu mais pagar a ambulância, por falta de experiência, por falta de preparo, por falta de jogo da vida, aí, né? Ele não conseguia mais pagar a ambulância. Daí, o que o banco fez? Foi atrás do cara e falou, me devolve. Nessa situação, me devolve, o dono da ambulância falou, tá bom, eu vou devolver para você. E foi atrás do fulano de tal. E o fulano de tal falou assim, olha, eu não tenho mais condições realmente de pagar e vou ter que te devolver, mas você faz um processo. Aí ele o banco move um processo e a pessoa devolve a coisa. Só que quando o processo já está lá no recolhimento, o cara fala assim, peraí, só que as coisas de dentro da ambulância não fazem parte do móvel, do bem móvel. Eu coloquei maca, eu coloquei respirador, eu coloquei todos esses acessórios, eu tenho que ir lá buscar. Aí o juiz, ok, você tem aí 3 dias para retirar todas as suas coisas e devolver o bem do jeito que você comprou. E ele vai fazer a inspeção para ver se o que ele vendeu para você é o que ele está recebendo. Ok, sem problema nenhum. Aformoseamento. Então, gente, os negócios jurídicos dizem respeito ao bem principal. Não abrangem as pertenças, salvo se contrário resultar de lei. Eu estou vendendo uma ambulância, leva ela completa. Eu estou vendendo um carro. Você quer levar o carro, eu tiro as coisas da ambulância. E foi assim que aconteceu. Então, pertenças, essas palavrinhas mágicas aí, precisam ser observadas. Pertenças. Apesar de não separados do principal, os frutos e os produtos podem ser objeto do negócio jurídico. Legal? Benfeitorias. Nós temos as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Aqui nesse slide eu estou deixando para vocês, falei isso da semana passada, nós teoricamente vamos nos encontrar até o dia 30 de maio, 31 aqui nesse sistema. Dia 3 de junho,
dia 3 de junho, nós não estaremos mais nesse sistema, nós estaremos juntos lá na nossa aula. E aí, dia 3, a gente recolhe tudo. Vocês me entregam todos os trabalhos que precisam, entregam todos os trabalhos. Todavia, eu estou aguardando a informação, em se confirmando. Eu queria dividir um pouquinho essas apresentações para a semana que vem e para o dia 20, o dia 3. Então, algumas pessoas já apresentam semana que vem e as outras pessoas apresentam no dia 3. Então, a gente tem 8 itens aí, o item 1, 2, 3 e 4 fica a apresentação para a semana que vem. Então, estou anotando aqui, apresentação, item 1, 2, 3 e 4, fica para a semana que vem, dia 28 de maio, e o 5, 6, 7 e 8, dia 3 de junho. 1, 2, 3 e 4, dia 28 de maio, 5, 6, 7 e 8, dia 3 de junho. Por favor, mantenham atualizado com a Laura, concentre lá na Laura. Laura, olha, eu sou o grupo 1, 2, 3 e 4. Fulano é o 5, 6, 7 e 8. Nós vamos apresentar dia 28 e os outros vão apresentar dia 3. A Laura vai anotar para mim, já está anotando e tal. Quem são as pessoas do grupo 1, 2, 3 e do 4, do 5, do 6, do 7 e do 8? Todos os grupos precisam existir. Se a Laura falar assim, já tem gente no 1, já tem no 2, já tem no 7, já tem no 8, não dá para fazer 2. A gente tem aí, deixa eu ver quantas pessoas são, 40 alunos. Se a gente tiver, talvez 2 grupos possam se repetir. 4 alunos vão dar 10 grupos. Então, 2 é possível, sim, de repetir. Os demais, não, daí a gente tem que dividir. Então, corre e fala, Laura, eu sou o grupo 1, eu sou o grupo 2, 3, eu sou o 4. Se ela falar assim, olha, o grupo 1 não tem mais, o 2 não tem mais, você tem que escolher o 5, o 6, o 7 e o 8. Concentra aí na mão da Laura. Laura, por favor, me ajude aí nesse caso. Ok, vamos para frente, vamos retornar aqui. Então, as benfeitorias, vocês vão falar para mim exatamente esse aspecto. Mas eu não posso deixar de falar o seguinte. Ok. Estou voltando aqui, onde eu estava aqui. As benfeitorias, úteis, voluptuárias e necessárias. Falamos um pouquinho. Então, gente, 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias e úteis. O possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, e levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa. O cara morou 20 anos na casa, construiu uma piscina, e agora ele quer encerrar o contrato. Aí ele vai e fala, ok, vou devolver a casa para você, mas paga a piscina para mim. Não, peraí. Será que eu preciso pagar a piscina para você? Porque leva a piscina, desmonta a piscina, leva e devolve a casa do jeito que estava. Ah, mas eu não tenho para onde levar a piscina. Pronto, vai ficar aquela conversa. Aí vem lá o Código Civil, no 1219, diz, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Claro, troquei a 10 telhas. Se eu troquei uma telha, a telha não tem valor nenhum. Mas se eu troquei um quarto inteiro porque o vento destruiu, opa, pode descontar do aluguel. Claro que ele tem. Claro que é importante. Olha, eu estou morando na sua casa tem uma escada e eu estou tendo problemas. As pessoas que estão subindo, elas estão necessitando de um corrimão. Posso colocar?
faça um acordo, pode. Desconta aí R$100 por mês e pode... Daí eu vou... Instala, vai descontando do aluguel 100 por mês e a gente, quando acabar de pagar, tá tudo fechado. Ok? Sem problema nenhum. Então, tudo isso é acordo. Tudo isso é ajuste. Tudo isso é aceite. Então, salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios. O usufruto estende-se aos acessórios da coisa e os seus acrescidos. Então, salvo disposição ao contrário, o usufruto estende-se aos acessórios. 1404, olha só para onde a gente foi, gente. Olha que interessante. Incumbe-se ao dono as reparações extraordinárias. Claro, isso é do dono. A reparação extraordinária fugiu do meu controle. A chuva veio e destruiu a garagem. Quem vai construir a garagem? O dono da casa, porque a casa é o bem principal e eu quero usar a casa porque ela tem uma garagem. Se ela não tiver, eu não quero mais usar. Então, incumbe ao dono a reparação das extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário, ele pagará os juros do capital, ou seja, é um acordo que a gente vai fazer para manter o imóvel, desde que eu faça uma necessária, uma alteração, uma inclusão e assim por diante. Se o dono não fizer as reparações, que está obrigado, e que são indispensáveis à conservação, olha que interessante, 1404, porque a gente, quando fala de uma casa pequenininha, nós estamos falando de 2.000, 3.000, mas, de repente, eu posso estar alugando um shopping, posso estar alugando um galpão e assim por diante. Se o dono não fizer a reparação que está obrigado e que são indispensáveis à conservação da coisa, quem está lá? O usufrutuário, ele pode realizá-la cobrando daquele a importância despendida. Olha aí o cara entrando com um processo ou fazendo valer o direito dele. Tive que trocar o telhado inteiro, o vento levou, ou de um quarto só, sei lá, um trecho. E isso daí, se eu não fizesse, ia perder todas as minhas coisas que estavam aqui embaixo. Do jeito que o vento levou, dia seguinte o pedreiro já estava lá, recolocou, agora, ó, já pus. Não consigo ficar na casa sem, já coloquei, agora vamos descontar. Legal, hein? Está aí o Código Civil protegendo as pessoas. E aí, salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção da coisa. Salvo disposição em contrário. 578. Olha para onde nós fomos. Nós estávamos lá no nosso Código Civil do 89 ao 91, do 92 ao 97, obrigatoriamente nós vamos pesquisar onde? Lá no 1219, 1392, 1404. Não tem como ser diferente, gente. Agora nós estamos no 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou no caso de benfeitorias úteis, não estou falando de voluptuária, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Dono da casa deu autorização, pode fazer sim. Então, o locatário goza do direito de retenção, vai ficar para ele, no caso das benfeitorias necessárias ou úteis.
mas ele não vai poder levar as coisas, então ele vai descontar o valor combinado. A não ser que ele queira levar mesmo. É necessário, e eu vou levar. Eu fiz a laje aqui e vou levar a laje. Pronto. 1322. Quando a coisa for indivisível, não pode ser dividida, e os consortes não quiserem adjudicá-la, gente, esse daí dá pau, dá briga esse troço aí. Por quê? Porque eu estou falando de condomínio necessário. O sítio ficou para 5 pessoas. E agora? O sítio é divisível. Maravilha. A casa ficou para 2 pessoas. A casa não é divisível. A casa é indivisível. Então, quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la para um só, o outro não quer passar para um não quer passar para o outro, indenizando, claro, será vendida e repartida. O apurado, preferindo-se na venda em condições de iguais oferta, o condômino ao estranho. Então, uma casa ficou para 3 irmãos, um fala assim, eu quero a minha parte em dinheiro. E se vocês não quiserem comprar a minha parte, eu quero vender. E aí ele fala assim, eu achei um comprador para a minha parte, e vocês querem comprar a minha parte? Aí o outro fala assim, não, eu não quero uma pessoa diferente no nosso consórcio aqui, no meio da nossa casa. Vamos vender tudo e a gente divide em 3. Maravilha. Ou então o cara fala assim, eu não quero, eu quero a minha parte em dinheiro. Não tenho como vender só a minha parte. Então eu vou entrar com um pedido judicial de extinção de condomínio. Eu quero extinguir o condomínio. E aí ele vai juntar todos os valores e falar, tá aqui, excelência, eu quero botar à venda e vou dividir com os 3, com os outros 2. Eles não têm dinheiro para comprar, eu não tenho dinheiro para comprar a parte deles, mas eu preciso da minha parte. Existe sim a possibilidade de fazer a extinção de condomínio. Legal, hein? E aí entra na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, em bens particulares de cada um dos cônjuges, as benfeitorias necessárias ou úteis não abandonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Evicção, ato, processo ou efeito de evencer, perda de um bem pelo adquirente. Evicção, vou buscar as coisas na mão de quem quer que esteja, em consequência de uma reivindicação feita pelo verdadeiro dono. Eu vou buscar, e isso não podia estar na mão de fulano de tal, vou buscar na mão dele, quero a coisa na minha mão, e assim por diante. São palavrinhas que a gente pode associar aí ao nosso dia a dia. Os frutos, ascensões e benfeitorias, e por deterioração, os frutos, acessões e benfeitorias, e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o Código Civil sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme for o caso, tá? Então, 2004, o valor de colação dos bens doados será aquele bem certo, estimado, ou que lhes atribuir o ato de liberdade. Alguém vai doar alguma coisa, é aquilo que ele está doando. Só o valor dos bens doados entrará em colação, não assim os das benfeitorias. Eu vou doar um carro, qual é o preço do carro? Eu vou lá na tabela FIP, pego o preço do carro. Se eu acrescentei X, Y e Z, eu não vou acrescentar isso no documento de doação, que a gente paga ITCMD. É um documento que a gente preenche para a Receita Estadual. E eu digo, olha, eu estou doando esse veículo, o valor desse veículo é tanto, o imposto é tanto. Eu tenho que pagar imposto em cima de doação, tanto do bem móvel quanto do bem imóvel. Eu tenho que preencher esse ITCMD. É um documento da Receita Estadual. A gente encontra isso na Receita Estadual, lá no Tesourinho. E lá a gente preenche esse imposto de transmissão
causa-mortes ou doação. Quero doar um imóvel? Sim, vou preencher o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, para alguém que vai receber o meu bem imóvel. É gratuito? Não. Eu tenho que pagar os 4% de doação. Pasmem, essa semana já foi discutido, não, nós estamos na quarta-feira, eu acho que foi na segunda que eu ouvi, já propostas aí do nosso governo federal, estadual, de rever o valor do ITCMD, rever o valor das heranças, rever o valor das doações com relação a impostos. Por quê? Porque agora eles vão procurar buscar dinheiro em tudo quanto é lugar. E pelo fato de buscar dinheiro em tudo quanto é lugar, significa o seguinte: o fulano de tal está ganhando um imóvel de doação, tá? Peraí, é bem social isso. Então ele vai ter que doar, ele vai receber a doação, mas ele vai ter que pagar, ao invés de 4, 5, 6, 10%, não sei. Aí vai começar essa discussão. Quanto é esse imposto? Lembrando que imposto de renda é 27%, CREO. E aí, vamos lá, quais são as benfeitorias indenizáveis? Geralmente, as indenizáveis são as necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizada pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, e são indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Aqui eu dei um breakzinho, né? Porque você vai precisar ter esse conceito para fazer o trabalho que está logo aqui. Benfeitorias indenizáveis. E aí, por último, as benfeitorias necessárias. Tem por objetivo conservar um bem ou evitar que ele se estrague. São destinadas à conservação da coisa, para conservá-la juridicamente ou quando há necessidade de exploração econômica. Há um exemplo de uma despesa com adubação ou instalação de uma máquina ou instalação de um beneficiamento. As benfeitorias úteis aumentam, sim, ou facilitam o uso do bem. E, é claro, aumentam seu valor, como, por exemplo, a construção de mais de um cômodo na casa. Ajudou bastante, mas ela é uma benfeitoria útil. Vamos negociar. As benfeitorias voluptuárias são as de recreio, são as de luxo, a sauna, a piscina, não aumentando o valor venal da coisa. Valor venal, eu vou estar lá no IPTU. Valor venal, ele se refere a metro quadrado construído. Mas se eu for avaliar a casa, não tenho dúvida, o avaliador vai olhar, casa linda, maravilhosa, tal, quantos metros quadrados tem, quanto que está lá no cartório, tá tudo certinho. O que mais que você fez aqui? Eu fiz uma sauna aqui fora, olha que lindo. Eu fiz uma piscina, aumentou o valor da casa, mas o valor venal lá da prefeitura não alterou em nada, mas o da casa aumentou. Então, quero fazer uma piscina? Quero, leva uma hora a piscina, você acabou de fazer, leva para você. Quero fazer uma sauna, pode levar para você. Não, quero deixar na casa, então vamos conversar. Tudo isso tem que ser conversado. As benfeitorias são feitas em bens já existentes. As acessões industriais são obras que criam coisas novas e as naturais são as que consideram as benfeitorias. Agora, gente, eu queria mostrar para você o seguinte, só um instante, pessoal, me dá um minuto só. Espera aí, só um minutinho.
Pronto, voltando aqui, gente, o que nós temos aqui agora? Olha só, por favor, acesse o Código Civil, pinte o Código Civil, marque o Código Civil, leia o Código Civil. Tudo isso é importante. Preciso que vocês tenham isso em mãos. Preciso que vocês tenham isso fazendo parte aí do seu dia a dia. Não deixa isso para depois, tá? Direito Civil. Ah, isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espera aí. Um artigo que eu achei bastante importante. Esse artigo aqui, eu vou subir ele para vocês. E eu queria que vocês lessem esse artigo, tá? Do jusbrasil.com.br. Eu vou subir ele daqui a pouquinho, daqui a uns minutos. Vou colocar lá na 4.2. Vou colocar o artigo na unidade 4, seção 2. Porque a unidade 4, seção 2 e a unidade 4, seção 1, elas se complementam. E aí eu quero que vocês continuem, nesse instante, lendo esse artigo, trabalhando nesse artigo. Por quê? Porque não adianta só ficar ouvindo o professor, não adianta só ficar ouvindo o que eu estou falando, mas eu quero que vocês escrevam, trabalhem, eu quero que vocês anotem, quero que vocês exercitem. E aí eu quero automaticamente que vocês comecem sabe, fazer as anotações do lado, trazer esse conceito para vocês. Por que eu achei interessante? Porque ele fala sobre os bens de modo geral. Ele fala a diferença entre bem e coisa. Foram o que a gente acabou de falar na aula passada. Bati bastante nessa tecla, diferenciando bens e coisas. Patrimônio, tipos de bens, importância dos bens no âmbito do direito civil. Por isso que eu falei, quando eu estava dando aula ali, eu falei, olha que palavra interessante, a importância dos bens no âmbito do direito civil. Então, gente, ele tem 20 páginas e eu preciso aos poucos lendo e preciso ir trabalhando esse conceito. Tem lá o nosso LDD? Tem, mas eu preciso acrescentar outras teorias. Eu preciso acrescentar Maria Helena Diniz. Eu preciso Agostinho Alvim. Gente, Silvio Rodrigues, Francisco Amaral, são informações interessantíssimas. Claro, a gente não pode ir lá na biblioteca pegar o livro, mas, olha aí, Silvio Rodrigues, mas eu preciso ler o que eu tenho hoje em mãos. E aí eu fiz essa coletânea aqui, achei esse artigo muito bonito, muito interessante, Orlando Gomes, e isso eu achei assim imprescindível para acrescentar como conhecimento para vocês. Então ele fala lá sobre patrimônio. Lembra na aula passada nós começamos juntando um conteúdo rasgado aí de patrimônio, e aí tipos de bens, ele está separando, considerados em si mesmos, os recíprocos, os singulares, os coletivos, os divisíveis. Então, eu quero que vocês leiam mais e ouçam outras teorias, tá? E eu vou subir isso daqui imediatamente lá no 4.2, unidade 4, seção 2, e quero que vocês continuem. São 9h40, quase 15 para as 10. Se a gente fosse parar para voltar 10 horas, para começar um material novo, entrando já em bens públicos, porque daí a gente vai começar aqui. Deixa eu ver aqui, ele vem já para bens públicos, eu já até disponibilizei. Isso vai para bens públicos, quanto ao domínio, quanto ao título, e quanto à possibilidade de serem comercializados. Então, ao invés de começar os bens públicos aqui do 4.3, eu vou disponibilizar lá para vocês no 4.2 esse artigo, e quero que vocês complementem essa aula utilizando
essa teoria nova aí do IUS Brasil. Então, pessoal, voltando aqui, lembrando que nós temos a nossa aula, teoricamente, vai até até a próxima aula aqui, dia 28. Dia 28, apresentam os trabalhos do item 1, 2, 3 e 4. Passem para a Laura, por favor. Quais são os grupos que vão falar sobre o 1, 2, 3 e 4? Pelo menos um grupo tem que falar sobre cada um dos itens. O 5, 6, o 7 e o 8 vai falar dia 3. Dia 3 nada, dia 4, perdão. Dia 4. Dia 3 é terça-feira, quarta-feira. Então, um grupo fala dia 28 e o outro fala dia 4. 4 grupos falam dia 28, os grupos 1, 2, 3 e 4, e 4 grupos falam no dia 4, o 5, 6, o 7 e o 8. E aí, no dia 4, praticamente, nós já estamos na última semana útil aí do semestre, e dali para frente a gente já vai entrar já para fazer a avaliação e concluir o nosso semestre. Então, o prazo agora começa a ficar corrido, começa a ficar curto. Por favor, não deixe para a última hora, não deixe para a última hora. Nós estamos aqui... Estamos tentando reconectar você à reunião. Não sei se vocês estão vendo isso daqui, mas esse probleminha está acontecendo. Então, gente, por favor, acessem lá a unidade 4, seção 2, e continuem. A gente tem aí mais 1 hora, mais pelo menos 40 minutos de tempo, ó, daria para a gente começar das 10 até as 10h30, mas eu quero que vocês gastem essa meia hora utilizando para fazer o trabalho em cima desse material aqui. iusbrasil.com, estou subindo esse artigo na unidade 4, seção 2. Vou retornar aqui. Vou escrever isso daqui. Continuar na unidade 4, seção 2, interpretando o artigo da ius.com. Esse artigo, deixa eu ver se ele tem nome aqui, Direito Civil Bens. Artigo Direito Civil Bens. Disponibilizados na unidade 4, seção 2. Ok. Beleza, pessoal? Ok, pessoal? Quem está por aí? Beleza, professor? Tá a máscara desidratada. Beleza. Legal, valeu, gente. Então, pessoal, vou disponibilizar nesse instante lá para vocês. Acesse a unidade 4, seção 2. Continue estudando mais um pouquinho. Meia hora, se a gente parar para fazer o intervalo, depois voltar meia hora e entrar em pessoa jurídica, bens de domínio público, é preferível que a gente acrescente o nosso conceito aí, um pouquinho de Maria Helena Diniz, de Silvio Rodrigues, Orlando Gomes, e trabalhem esse artigo. São 20 páginas, mas ele vai auxiliar você a ganhar vocabulário. Beleza? Obrigado aí pela participação. Estou subindo lá. Professor, Oi.
Só uma dúvida sobre os trabalhos. Oi, Rô, Tem pode que falar. entregar escrito também? Sim, precisa sim, entregar escrito e apresentado. Tá ok, então. Obrigada. De nada, Rô.